Tá gravando? Tá gravando. Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer, pra dar uma dica boa e muito rápido para os bateras aí, né? Eu tô com dois modelos de fones aqui e nós vamos falar desses camaradas aqui do batera, né? Quando se trata de falar do assunto retorno, monitor de bateria, né? A gente tem que começar escolhendo o bom fone, escolhendo um bom fone, né? E eu não tô aqui para fazer propaganda de marca nenhuma de fone, mas o músico, o batera, ele tem que saber escolher um bom fone, né? Para que ele possa ter uma boa captação, porque pensa comigo, você tem um bom som das suas peles, da sua batera, mas no seu fone não está chegando o som que você está ouvindo na bateria, mas não está chegando no seu fone. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma boa compra, saber escolher um bom fone de ouvido. Pessoal, mas eu não estou aqui para falar de marca, só quero dizer para você, escolha um bom fone de ouvido para que você possa ter uma boa qualidade também no seu ouvido, né? A primeira coisa, pessoal, que eu quero dizer para vocês é que, se possível, eu gosto de trabalhar dessa maneira. Se possível, trabalhe em estéreo, fone de ouvido do baterista, né? Se você tiver uma mesa com bastante auxiliares, trabalhe em estéreo. Alô, sonoplasta? Trabalho em estéreo. Alô, técnico de áudio? Trabalhe em estéreo, tá? E explique para o seu músico, se caso ele não souber como funciona o estéreo, né? A bateria tem a mais fraquinha, ela é composta de 8 microfones. Então você tem que começar a ensinar para ele, se ele não souber a dinâmica do estéreo. Tá rolando um barulhinho aqui, acho que não tá incomodando, dá pra vocês. Agora tá, só um minutinho. Bom, gente, eu voltei aqui. É que, como todos os vídeos, eu costumo falar pra vocês que aqui do lado tem uma fábrica de extintores. Então, de vez em quando, esse barulhinho aí, ó, isso não é ruído rosa não, tá? É eles esvaziando o extintor pra gente ir novamente. Voltando aqui, vamos lá. Vamos falar como você vai fazer no fone do seu batera. Pessoal, a bateria, eu gosto de trabalhar com ela toda em estéreo, no ouvido. E fica bem melhor a dinâmica, o baterista vai entender o que é estéreo. Estéreo é você saber distinguir de onde está vindo cada som, se é do direito ou do esquerdo. Esse é estéreo, direito, esquerdo, tá? Eu não sei como é que tá aí para vocês a câmera aí, que eu estou usando a câmera frontal da minha câmera, então esse é meu esquerdo e esse é meu direito, tá? Então cada peça de uma bateria, pessoal, fica para um lado, assim, né? O surdo fica do lado direito, o TAM 2 fica do lado direito, a caixa e o TAM 1 fica do seu lado esquerdo, o cimbal fica do seu lado esquerdo. Você tem um prato de ataque que fica do seu lado direito, você tem um prato de ataque e o condução que fica do seu lado direito. Então, e você tem o bumbo ele fica no meio, fica no teu meio. Então, vamos aprender a fazer essa mixagem aí para você entender melhor. Para quando você for fazer uma frase, uma virada, você vê que a bateria fica aquele negócio bonito no ouvido, gostoso de se ouvir, né? Diferente do mono. O mono é aquele sonzão no meio da testa, parece que você tem um ouvido no meio da testa, né? Fica aquele negócio aqui, fica ouvindo aqui. E assim, se você não tem um recurso de mais auxiliares para fazer a bateria em estéreo, infelizmente você vai ter que fazer aí o mono, né? Que é aquele som que você escuta aí, se você fechar o olho você vai achar que você está escutando no meio da testa. Mas é isso. Pessoal, o que acontece? Quando você fazer esse trabalho todo do som em estéreo, eu vou estar usando aqui esse AKG aqui, 414, vou estar usando ele aqui para dar um exemplo para vocês. Quando você estiver usando o fone, né,
você estiver usando o fone e a sua bateria estiver em estéreo, use ele da maneira certa. E não faça isso para você ficar escutando isso aqui, o lado o ambiente e esse lado aqui. Não faça isso. A sua bateria está estéreo, use ele nos dois ouvidos direitinho. É aí que vem a charada. Peça para o técnico, ou você mesmo que está assistindo é técnico de som, ou está aprendendo, né, a trabalhar com mesa de som, crie uma ambiência dentro do ouvido do batera. O que é fazer criar essa ambiência? É criar uma sala. Crie uma sala. Como é que você vai criar essa sala? A sala, você vai ter que usar o efeito, aquele reverb dentro, a famosa reverberação, né? Lá na sua mesa e dosa ele. Na mesa de som, eu não sei na sua aí, mas em algumas mesas tem o reverb de sala grande, tem um reverb de sala pequena, né? Use o reverbzinho de sala pequena aonde? Eu uso na caixa. Eu costumo dosar um pouquinho daquele reverb na caixa. Porque senão, quando você tiver de fone de ouvido e o baterista bater na caixa, vai ficar assim, tá, tá, vai ficar aquele negócio seco, porque ele está isolado, está todo isolado. Então você tem que criar uma sala, não uma caverna, pelo amor de Deus, é criar uma sala pequena. Cria uma sala pequena para quando ele estiver tocando aqui, ele se sentir no ambiente, né? Ele não precisar tirar o fone para ouvir o ambiente, né? Então ele está usando aqui os dois fones, vai fazer, tá aqui, cimbalzinho aqui, ó, tá saindo aqui, tá saindo mais alto desse lado, a caixa, pá, tá saindo mais desse lado, né? Claro que tá saindo um pouco também desse lado aqui, mas mais alto sempre desse lado, para ele ter noção quando ele bater, saber que é desse lado, né? Quando ele for fazer a frase, tum, saiu desse lado, no tam, tum, o 2, saiu desse lado, o surdo, tum, sai mais desse lado. Pode fazer jogar ele todo para um lado, né? Mas deixar ele fazer o pan, né? Para sair mais alto de cada lado. Caixa sai mais alto desse lado e mais baixo desse lado. O TAM 1 sai mais alto desse lado e mais baixo desse lado. O TAM 2 sai mais alto desse lado e mais baixo desse. O surdo sai mais alto desse lado e mais baixo desse. O bumbo, eu coloco ele no meio. Então para sair igual nos dois lados, porque o bumbo é no meio. Então vai pisar ali, você vai ouvir o bumbo certinho. A caixa, pessoal, eu tô olhando para cá, mas a câmera aqui. A caixa, vocês vão ter que criar aquele reverbzinho curto, né, de sala pequena. Então, quando ele for bater, para não ficar assim, pá, vai ficar assim, pá, tá, aquele reverbzinho pequeno. Cuidado para não criar aquele reverb de banheiro, de caverna, pelo amor de Deus, que senão vai ficar, tá, no ouvido lá do batera, ele vai ficar maluco, né? Então, fez a mixagem da bateria, tudo direitinho, um pro lado e pro outro, tá? E coloque essa salazinha aí também. Quando o cantor estiver cantando, você também joga um pouquinho de efeito, um reverbzinho na voz dele para sair no ouvido do batera. Quando ele parar de cantar e for falar, você tira o reverb. Isso aqui já é mais a função do técnico lá de som, tá? Que senão vai ficar aquele negócio toda hora lá no ouvido dele. A outra coisa, pessoal, cuidado com esses in-ear, né? Você que é batera, ou você que gosta de usar esses in-ear. Por que eu estou falando cuidado? Porque o in-ear, ele tem um segredo. Eu já vi músico, principalmente baterista, usando um lado assim e o outro lado deixando solto assim, ó, para ele poder escutar o ambiente. Pessoal, não faça isso. Quando você faz isso, é que você tira um lado e conecta o outro lado que está ouvindo aqui, o que acontece? Você perde um pouco não, você perde o grave, porque ele é in-ear, dentro do ouvido. Então você vai perder o grave e vai pedir para o técnico lá dar mais grave ou aumentar. Então, quando você tira um lado, você acaba perdendo aí uns 3 a 6 dB no seu ouvido aí. Em compensação, você pede para ele aumentar, então você acaba destruindo, pessoal,
Isso é perigoso, você acaba perdendo um lado da audição, você fica danificando só um lado. Então tem que ter muito cuidado com isso, de você estar danificando um lado. Use os dois direitinho no seu ouvido, conectar direitinho, e passagem de som, primordial. Quando ele na hora da passagem de som, vá pedindo, baixa isso, porque a gente só vê músico mandando aumentar, né? Aumenta, não quer baixar, isso é incrível. Então, você tem que ter cuidado na hora de você estiver usando esses in-ear. É para isso que serve a passagem de som, para você saber o que precisa ser aumentar ou diminuir o volume no seu ouvido, tá? Então, in-ear, nunca façam isso aqui, ó. Quem usa in-ear, nunca façam isso. Um no ouvido e o outro fora, não. Use os dois dentro, e se tiver em estéreo, melhor ainda usar os dois, porque você vai conseguir sentir a dinâmica e todo o trabalho que o sonoplasta lá, que o técnico fez para você lá, todo o trabalho que ele fez em estéreo para você, e criar a sala. É uma coisa muito gostosa ouvir uma sala, né, bem feita no ouvido com in-ear. Então, cuidado com esse negócio de usar só um lado, tá? Escolha bem o seu fone, não saia comprando qualquer fone de ouvido em mercados por aí, esses fones de ouvido de R$15, de R$5, de 10, de 20, cuidado, de R$60. Escolha um fone bom, não escolha o preço, escolha um fone bom, pesquise, né? Porque você pode muito bem acabar encontrando esse AKG aqui, o 414, por 200, por 160, pode encontrar ele por R$60, por R$80, né? Na época que eu comprei esse aqui ele estava R$80, hoje ele está quase 200. Então assim, não procure o preço, procure a qualidade do fone de ouvido. Então pessoal, hoje o vídeo era para explicar sobre os fones de ouvido, tá? Não marca e não preço, mas sim a escolha e como você deve usar, e quando estiver usando ele, usar, se possível, se você tiver, né, esse benefício aí na sua mesa, use em estéreo. Ah, mas eu vou estar botando aí 2 auxiliares só para o baterista. Se você tem bastante auxiliares, use, faça essa dinâmica aí do pan, né? Jogar um para um lado, um para o outro, e crie uma sala no ouvido do seu batera, do seu músico, tá? Se o tecladista estiver usando em estéreo, o teclado também é estéreo. Se tiver auxiliares para fazer o fone de ouvido dele em estéreo, para ele poder sentir o teclado dele, o estéreo do teclado que ele oferece, melhor ainda. Porque às vezes o músico, o tecladista, ele usa simplesmente uma caixa ali virado para ele, e ele não está escutando em estéreo, ele está escutando mono, porque é um alto-falante som, tá? Mesmo que ele viesse usar 2 caixas, então aí você já teria evitando ele usar 2 caixas para ele poder ouvir o som dele em estéreo, né? Então se ele estiver usando o fone de ouvido, você tiver bastante auxiliares aí que possam fazer o fone de ouvido dele, monitoramento dele em estéreo, façam isso. Tá bom, pessoal? E essa foi a dica de hoje aí. Obrigado por assistir esse vídeo aí. Dá aquela joinha, curte, compartilha o vídeo aí. E a gente vai estar fazendo mais vídeo aí hoje. Provavelmente hoje eu vou estar fazendo outros vídeos aí da mesa, né? Que me mandaram uma mensagem lá. Faz uma série de vídeos dessa mesa aí. Apesar de eu ainda usar a mesa analógica aqui na igreja. É uma mesa muito boa, e eu tenho bastante inscrito aí pedindo para mim fazer uma série de vídeos dessa mesa aí sobre a equalização dela, como usar os subgrupos dela, como usar os auxiliares da forma correta. E estão me pedindo também sobre como é feito o cabo de Power Play, né? Que liga a mesa e o Power Play. Isso aí é outra polêmica também que, meu Deus do céu, é complicado, mas aí a gente vai falar para vocês sobre a ligação desse cabo aí do Power Play também, né? Então vamos deixar esse assunto aí para o outro vídeo, para o vídeo aqui não ficar muito longo. Valeu, pessoal, obrigado, valeu, desliga na câmera, fui!